Vamos receber o pastor Rafael, ele estará ministrando a palavra de Deus para nós. Vamos ficar de pé, por favor? Vamos receber o servo do Senhor aplaudindo bem forte o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Convido os amados, por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 15, nós vamos ler dos versos 21 ao 28. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, dos versos 21 a 28. Glória a Deus, sou grato ao Senhor por esta oportunidade de estar com os irmãos. Estive aqui no domingo pela manhã, cultuando junto com a igreja, participando da festa de 30 anos da IEQ Costa Rica. Realmente uma bênção de Deus. Sabe que eu estava meditando, pastor, sobre os 30 anos. E os 30 anos para os judeus é a idade da maturidade. Por isso que Deus entregou o governo a José com 30 anos de idade. Com 30 anos, José se tornou governador do Egito. Davi assumiu o trono de Judá aos 30 anos de idade. E aos 30 anos de idade, o Senhor Jesus iniciou o seu ministério na terra. Porque para os judeus, a idade da maturidade para o homem judeu é aos 30 anos de idade. Então, se há maturidade, há governo. E se há governo, há prosperidade. Se preparem para viver um tempo de prosperidade neste lugar, no nome do Senhor Jesus. Diz assim, Mateus 15, 21, tem por título, A Mulher Cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, versículo 25, então chegou ela e adorou-o, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Pai, toda honra, glória e louvor ao Senhor. Nós estamos diante da tua palavra, corações estão abertos, Pai. Por isso nós te pedimos, fala conosco segundo o teu querer e o teu propósito. Espírito Santo, tenha liberdade neste lugar, no santo e poderoso nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Os irmãos podem se assentar. E conforme os irmãos estão se assentando, dê uma linda salva de palmas para a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, como eu mencionei, eu estive aqui no domingo pela manhã, e pastor Valdeci trouxe uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, e ele comentou sobre essa passagem, e ao comentar, foi como uma flecha acertando o meu coração. Essa palavra entrou no meu coração,
E naquele momento eu pensei, eu vou meditar nesse texto essa semana. Aí chegou o convite do pastor para estarmos aqui na noite de hoje. O Espírito Santo testificou, agora é a hora de você ministrar esta palavra. Então, queridos, primeiro nós precisamos entender um dos atributos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso Senhor, Ele é proposital, Ele é intencional. Sabe quando nós falamos de alguém por alguma situação e nós falamos assim, a pessoa fez de propósito, seja bom ou ruim o comentário, mas você fala, você entende que aquela pessoa fez aquilo de propósito. Esse é o nosso Senhor Jesus. Tudo que Jesus fazia era de propósito, e era para um propósito para glorificar o Pai e para abençoar as pessoas. Então aprenda, todas as atitudes que Jesus teve e continua tendo, porque a Bíblia fala, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é de propósito. Quando nós abrimos as nossas Bíblias nessa passagem, nós vamos encontrar o Senhor Jesus fazendo uma viagem internacional. O versículo 21 diz, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Jesus foi para o país vizinho, atualmente o Líbano. E Jesus vai para aquele local com os seus discípulos. E o verso de número 22 diz, e eis que uma mulher cananeia, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, também escreve essa passagem, fala que esta mulher, ela era grega sírio-fenícia, uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, olha só, Jesus fez a sua viagem internacional, foi pregar o reino no país vizinho. E aqui a Bíblia já traz a situação de uma mulher que tinha uma dificuldade grande dentro da sua casa. A sua filha, ela estava possessa por demônios. Havia dentro da casa dessa mulher uma situação de possessão demoníaca. Queridos, eu vim de um lar muito humilde, muito simples, porém cheio do temor do Senhor. Então, a minha casa sempre buscou a presença de Deus, a minha mãe sempre buscou muito a presença do Senhor e passou esse princípio para nós. Então, dentro da nossa casa, nós crescemos na nossa humildade, simplicidade, mas num lar cheio da presença de Deus. Então, nós não vivenciamos situações dessa. Nós não vivenciamos situações de possessão demoníaca. Na nossa família não há histórico de alcoolismo, de divórcios, de prostituição. Não é uma realidade que nós estamos acostumados. Mas, infelizmente, eu não sei se eu estou falando aqui, se nós estamos online ou não. Estamos online? Está online? Amém? Então nós vamos falar com os irmãos que também estão nas suas casas. Talvez pessoas que estão acompanhando online estejam vivendo situações ao inverso do que nós vivemos no nosso lar. Talvez por brechas, porque existem brechas que foram abertas, talvez em famílias, em gerações passadas. Gerações passadas tomaram atitudes, abriram brechas, e o diabo acabou por algum motivo entrando na família. E tem demônios que acabam passando de gerações para gerações, circulando dentro de casas, destruindo famílias. Famílias sendo destruídas pelo alcoolismo, pelas drogas, pelos vícios, pela prostituição, histórico de divórcios, porque o bisavô divorciou da bisavó, o avô divorciou da avó, os pais divorciaram, e isso vem passando para os filhos, e existem talvez famílias com este histórico. Mas a boa notícia é que hoje nós estamos na presença do Senhor Jesus.
E o Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 16, a partir do verso 15, ele diz: no meu nome expulsarão demônios. O Senhor diz em Mateus capítulo 11, do 28 em diante: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha só, todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Almas aflitas, contritas, pesadas, dominadas pelo mal, na noite de hoje, basta, no nome de Jesus, nós teremos libertação, salvação, direcionamento, novas histórias sendo escritas. E Jesus termina a sua fala: porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Certa vez a palavra diz que a fama de Jesus, ela estava correndo por toda a Galileia. E daí o Senhor Jesus, ele entrou num sábado. Jesus chegou a Nazaré, na cidade em que ele foi criado. E ali Jesus num sábado foi na sinagoga, porque os judeus se reuniam aos sábados para estudar as escrituras. E Jesus, estando na sinagoga, ele se levantou para fazer a leitura do texto bíblico. E ali Lucas capítulo 4 narra que quando Jesus abriu o rolo para fazer a leitura do texto, caiu lá em Isaías 61. E o Senhor Jesus começou a ler Isaías 61. Olha o que diz. Isaías capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, versículo 3, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado, aleluia. Ou seja, o Senhor Jesus estava lendo um texto que citava justamente a vinda do Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor Jesus, o Senhor me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, para dar liberdade aos cativos, para trazer alegria para aqueles que estão em tristezas. Então, em nome de Jesus, na noite de hoje, nós estamos na presença do Todo-Poderoso, e na presença do Senhor Jesus existe alegria, salvação, libertação. No nome de Jesus, nesta noite, algemas serão tiradas, grilhões serão quebrados, liberdade está sendo proclamado para a honra e glória do Senhor. Quantos recebem esta palavra, glorifiquem e exaltem o nome do Senhor. Aleluia. Olha só que interessante, queridos. Jesus está ali em Tiro e Sidom. Aquela mulher vem atrás do Senhor, dizendo que ela estava com uma dificuldade muito forte na sua casa. Olha que interessante. Ela era uma mulher do país vizinho. Ela era uma estrangeira. Mas mesmo assim, aquela mulher, ela estava ligada nas notícias internacionais. Ela já tinha ouvido que em Israel havia se levantado um homem de Deus.
Todos estavam falando que ele era o Messias. E que através dele os cegos enxergavam, os mudos falavam, os surdos ouviam, os paralíticos andavam, os mortos ressuscitavam, pães e peixes eram multiplicados e a todos era anunciado o reino dos céus. Mesmo ela sendo uma estrangeira, ela creu no seu coração que aquele homem, aquele santo homem de Deus, poderia resolver a sua situação. Mas o problema ela estava no país vizinho. Talvez nunca ela tivesse a oportunidade de estar diante daquele homem, mas agora quando ela vê a oportunidade, quando Jesus vai para aquelas terras, ela fala: eu tenho que aproveitar essa oportunidade única na vida, e ela vai até o Senhor reconhecendo quem ele era. Olha o que ela diz: e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, ela já reconhece quem ele é, Senhor, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é semelhante a um outro clamor da Bíblia? Do cego Bartimeu, quando Jesus está saindo de Jericó, o cego Bartimeu: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa mulher clama e conta o seu problema para Jesus. Meus irmãos, o segredo para as nossas vidas, para nós vencermos as nossas dificuldades, para nós vencermos os leões do dia a dia, para nós vencermos o mundo espiritual, que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, contra todo o império das trevas que se levanta contra nós. Para nós vencermos, primeiro é reconhecer Jesus como Senhor e como Salvador das nossas vidas. E segundo, é para contar para Jesus os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos traumas, aquilo que nos aflige. Não tem um corinho? Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Nesta noite, meu irmão, conta para Jesus. Você que está na sua casa, conta para Jesus aonde é a sua dor, aquilo que te aflige, aquilo que aflige a sua casa, a sua alma, aquilo que tem tirado a paz. Conta para Jesus. Ela contou para Jesus. Agora, o que é primeiro momento vai nos deixar até assustados é a atitude de Jesus concernente a esta mulher, pastora. Porque, pastora Rosa, olha só o versículo 23. Mas ele, Jesus, não lhe respondeu palavra. Olha só. Aquela mulher estrangeira, ela vem na direção do Senhor Jesus, clamando, reconhecendo que ele é Senhor, contando para ele os seus problemas. E sabe qual a primeira atitude do Senhor concernente àquela mulher? Jesus simplesmente ignorou aquela mulher. Ele a ignorou. Como é ruim, né? Se você já passou por isso, eu já passei em algumas situações. Como é ruim, Xuxa, nós sermos ignorados em alguma situação. Nós estarmos com um problema, com uma dificuldade, precisando de uma mão amiga, de alguém que estenda para nós. Nós estamos pedindo ajuda e simplesmente somos ignorados. Pasmem, Jesus ignorou aquela mulher. Ele simplesmente não lhe respondeu palavra. Mas e daí? Ela desistiu? Olha a sequência do versículo 23. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Olha só, Jesus ignorou aquela mulher, não deu bola, não deu orelha. O que ela fez? Ela continuou gritando, ela continuou clamando, ela continuou buscando
buscando. O que o Senhor fala na sua palavra? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O próprio Senhor Jesus disse: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate se abre. Mesmo com o Senhor lhe ignorando, a mulher não desistiu, ela continuou gritando, ela continuou clamando, ela continuou pedindo, ela continuou incomodando. Eu quero dizer para a igreja do IEQ Costa Rica, meus amados, esta noite é noite de incomodar o céu, esta noite é noite de incomodar o trono de Deus, esta noite é noite de não dar sossego para o Altíssimo. Preciso de uma bênção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Nós vamos incomodar o mundo espiritual na noite de hoje. Primeira atitude, Jesus lhe ignorou. Aí os discípulos falaram: Senhor, despede, olha essa mulher, ela está gritando, fazendo barraco, chamando atenção. Nós somos estrangeiros, daqui a pouco a polícia do lugar vai nos cercar, vai nos prender. Que arruaça é essa? Veja as palavras do Senhor. E ele, Jesus, respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Segunda atitude de Jesus com relação àquela mulher: Jesus a menosprezou. Primeiro, Jesus ignorou. Segundo, Jesus menosprezou. Menosprezar é a mesma coisa de diminuir, de colocar num nível inferior. Jesus está falando: eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel, primeiramente ao meu povo. Eu não vou atender essa mulher, não tenho nada com ela, não tenho nada com o problema dela, não vou resolver o problema dela, não quero nem saber. É exatamente isso que os irmãos estão escutando. Isso nos assusta vindo do Senhor Jesus. Jesus menosprezou. Aí versículo 25, não perca a linha de raciocínio. Versículo 25: então chegou ela e adorou. Meu Deus, ela adorou ao Senhor. O segredo, meus irmãos, está em adorar. Não importam a circunstância, não importa a situação, não importa o tamanho do vale, não importa o gigante que tem se levantado, nós somos adoradores e ponto final. Nós fomos chamados para adorar, conforme Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Adore ao Senhor. Ela adorou, aleluia. Dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Aí vem a terceira atitude de Jesus com relação a ela. Qual que é a primeira? Quem se lembra? Jesus ignorou aquela mulher. A segunda atitude do Senhor com relação a ela: Jesus menosprezou aquela mulher. E agora, Jesus humilhou aquela mulher. Olha só. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha só. Era uma mulher, o contrário de cachorro, até o pastor citou, o que é? Cadela. O Senhor Jesus chamou aquela mulher de cadela. O pão é para os filhos, para os da casa de Israel. Nós não vamos dar o que é dos filhos para os cachorrinhos. Não tenho nada. Agora Jesus dá aquela palavra direto. Acredito que olhando para ela até: eu não vim para você,
Eu não vim para os seus. Jesus terminou, agora sacramentou. Agora aquela mulher, ela tinha motivo de sobra. Ignorada, menosprezada, humilhada. Agora ela tinha, pastor Valdeci, motivo de sobra para falar, para virar as costas, brava, né? E sair e falar, não, onde já se viu? Esse daí que falam que é o Messias, esse que é o Salvador da humanidade. Eu imagino que deu um nó na cabeça dos discípulos, porque os discípulos escutaram o Senhor Jesus falando no meu nome, expulsaram demônios. Ele enviou 70 de 2 em 2, dando autoridade para eles irem pregar e expulsarem os demônios. Eles foram e no nome de Jesus eles expulsaram. O mesmo Jesus que disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Quando Jesus disse, vinde a mim todos, Jesus não falou que é da casa de Israel, que é da nação vizinha. Jesus falou, todos, todos, vinde a mim todos. Ali está falando Isaías 61, que ele veio para proclamar liberdade. Jesus não estava ali, Isaías não estava falando nacionalidade. E agora Jesus termina de humilhar. Aquela mulher tinha motivos de sobra. Se fosse nos dias de hoje, né? Hoje nós estamos numa sociedade que tudo é racismo, tudo é homofobia, tudo, né, está constrangendo. Nós temos que tomar muito cuidado porque estamos em dias difíceis. Aquela mulher poderia se sentir constrangida. Esse daí, Messias, Filho de Deus, Salvador da humanidade, é um charlatão. Olha como que está me tratando, e ir embora. Ela poderia ir embora. Mas se ela tivesse sido dodói, será que ela teria alcançado a bênção dela? Se ela tivesse desistido. Então por que muitas vezes, meus irmãos, por conta de uma situação dentro da igreja, por conta de uma luta, por conta de uma dificuldade, por conta de um atribulado endemoniado, nós começamos a pensar em desistir? Porque me falou uma palavra atravessada? Porque tomou uma atitude contra mim? Porque eu estou sendo injustiçado? Não vou mais na igreja, não vou mais no culto de oração, não vou mais fazer jejum e oração, não vou mais consagrar ao Senhor. Começamos a ser dodói, meus irmãos, e Deus não nos chamou para ser dodóis. O Senhor não nos chamou para ter um espírito fraco. O Senhor diz na sua palavra que Ele nos deu um espírito de fortaleza, um espírito de temor do Senhor, um espírito de ousadia. E o profeta, nos profetas menores, diz ainda mais: se você está se sentindo fraco, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte, porque a sua força não vem de você, a sua força vem do Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor habita no seu corpo. Eu e você somos templos do Espírito Santo. Então chega, meus irmãos, de mimimi espiritual. Nós somos chamados para ser mais fortes do que isso, para sermos mais valentes do que uma palavra atravessada, do que uma atitude contra nós. Nós temos o Espírito do Senhor. Aleluia. Jesus humilhou aquela mulher. E ela disse: sim, Senhor. Olha só isso. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Os humilhados serão exaltados. Ela se humilhou mesmo. Ela falou: tudo bem, são os filhos, mas olha, ainda que a minha bênção seja só uma migalha que esteja caindo para os cachorrinhos, eu continuo. O Senhor me ignorou, me menosprezou, me humilhou, mas eu continuo te adorando e reconhecendo quem tu és. Eu quero a minha bênção. Eu não desisto da minha bênção. Ramaste decai. Versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora
a sua filha ficou sã, ficou curada, sarada, liberta. Aquela mulher conquistou a sua bênção e vitória. Eu confesso para os amados que eu não entendi essa passagem. Eu lia e não entendia. E um dia eu fui orar e pedi ao Espírito Santo, me revele essa palavra. E o Espírito Santo me revelou. Queridos, sabe por que Jesus, ele ignorou, menosprezou e humilhou aquela mulher? A Bíblia fala que o Senhor, ele se retirava em oração para com o Pai a sós. Em muitas circunstâncias nós vamos encontrar na Bíblia, Jesus se retirando, o texto fala, e ele se retirou para o deserto a sós em oração ao Pai. E em uma dessas situações, o Pai revelou a Jesus que no país vizinho tinha uma mulher que creu no Evangelho, que estava crendo nas boas novas que estava acontecendo em Israel. E o Pai enviou Jesus para aquele país justamente para se encontrar com essa mulher. Meus irmãos, pasmem, Jesus fez uma viagem internacional só para se encontrar com aquela mulher. Jesus só foi para aquele país para ter um encontro com aquela mulher, para levar a bênção para ela. Mas então por que Jesus lhe humilhou, ignorou, menosprezou? Foi para nos mostrar o tamanho da fé daquela mulher. Comece a imaginar comigo. O Senhor está ali com a sua caravana, com os discípulos, com as pessoas seguindo o Senhor. E o Senhor sabia que aquela mulher iria até aquele lugar. Ela chega, aquela mulher chega e começa a clamar. Primeira atitude, Jesus então a ignorou, não lhe falou palavras. Mas Jesus sabia, ela está no lugar e ela não vai parar, ela vai continuar. Aí aquela mulher continua insistindo, minha filha endemoniada, os discípulos, Senhor, ela está incomodando. E Jesus, eu não tenho nada com essa mulher, não vou resolver o problema dela. Mas por dentro imagino Jesus dando uma risada. Ela mal sabe que eu estou aqui por causa dela. Ela mal sabe que eu fiz uma viagem internacional só para me encontrar com ela. E ali Jesus ignorou, humilhou. E ali aquela mulher insistiu, Senhor, os filhos também, eu quero as migalhas que caem da mesa dos seus senhores. A humilhou. E Jesus humilhando ela, a mulher continua. Eu imagino por dentro o Senhor falando, isso mesmo, mostra para os meus discípulos que vivem incrédulos, mostra o que é fé, mostra o que é perseverança, mostra o que é persistência. Jesus fez uma viagem internacional só para se encontrar com uma mulher de fé. Eu quero dizer para a igreja, um dia Jesus fez uma viagem internacional só para se encontrar comigo e com você. Um dia ele saiu do seu trono e desceu na terra, nasceu de uma mulher, cresceu, aos 30 anos começou a pregar o reino, só para te encontrar na caminhada, só para te encontrar, para encontrar a sua história, para encontrar a sua família. Um dia ele morreu na cruz só para mudar a nossa história. Então, em nome de Jesus, creia na palavra do Senhor, demonstre fé, porque um dia ele saiu da outra dimensão e veio a este mundo para nos dar a vitória, para nos garantir a vida eterna e para nos dar o direcionamento a uma vida de vitória. Quantos creem nesta palavra? Levanta sua mão, adore ao Senhor, exalte o nome de Jesus. Eita! Jesus estava tirando o melhor daquela mulher.
Meus irmãos, deixa eu dizer algo para os irmãos, você que está em casa, esta luta não é para te matar, é para te fortalecer. É na luta, é no aperto, é no espremer que nós conseguimos tirar o melhor de nós. Essa luta não vai te matar, vai te fortalecer, e você vai vencer esta dificuldade e vai dar honras e glórias ao nome de Jesus. Jesus, naquela situação, extraiu o que aquela mulher tinha de melhor. A partir daquele momento, nova vida, nova história. Jesus pôde voltar para Israel e deixar uma missionária no Líbano. Jesus deixou uma missionária que com certeza, com o seu testemunho, ganhou muitas vidas para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Quantos recebem esta palavra? Vamos orar? A igreja se coloque de pé. O Ministério de Música, se quiser nos acompanhar. Queridos, nós vamos orar neste momento. E nós cremos no poder da oração. Nós cremos no Senhor que liberta, no Senhor que cura, no Senhor que salva, no Senhor que abre portas aonde não há portas. Por isso nós vamos orar, mas eu quero convidar você que precisa de um milagre, de uma cura, ou talvez alguém dentro da sua casa que está passando até por uma situação semelhante de uma possessão, familiares que estão presos em vícios, em situações que precisa se desprender das garras de Satanás. Nós queremos deixar esse convite, saia do seu lugar, venha tocar no altar em um ato de fé. Nós vamos orar agora. E no nome de Jesus nós cremos que haverá libertação, haverá cura. Mas o pastor tem certeza? Eu tenho certeza. Ele disse: no meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberdes ou comerdes algo mortífero, não vos fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Toque no altar. Toque no altar e nós vamos orar agora. Creia. Ligue a mente agora ao nome de Jesus. Este nome há poder. Há poder no nome de Jesus. Esse é o nome que é acima de todo nome. A doença é um nome. A dificuldade é um nome. As cadeias do diabo são nomes. Mas nós estamos diante do nome que é sobre todo nome. Por isso agora é no nome de Jesus que nós vamos direcionar esta oração. Você que está em casa, creia. Coloque agora a mão sobre a enfermidade, sobre o seu coração, sobre um familiar, sobre uma peça de roupa. Nós vamos clamar agora vida e libertação no nome de Jesus. Uramante que ne mandarabaço decai. Urimante que ne manda labaço decai. Uramante le manda ramante que ne mandarabasto decai. Lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, e por sua bênção lutou, jamais desisti. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia daqui sem sua bênção na mão. Se tanto ele insistiu, o anjo lhe
de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus. Agora nós vamos clamar. Segura só no instrumental. Você que está no seu lugar, abra sua boca e clame também. Você que está tocando no altar, no ato profético, creia agora e conta para Jesus qual é a sua dificuldade. Nós vamos clamar agora no nome de Jesus. Ramante que ne manda labasourecai. Urimanarabasourecai. Senhor nosso Deus, Pai eterno, Deus de toda bondade e misericórdia, em nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todo nome, nós estamos agora clamando ao Senhor, nós estamos agora invocando a Tua presença. Senhor, vidas estão diante do altar, no ato profético, tocando no altar, Senhor, porque elas precisam de um toque, elas precisam do Teu toque, precisam do sobrenatural, precisam, Senhor, do mover no mundo espiritual. Por isso agora, meu Pai, nós determinamos todas as amarras do diabo, todo mundo das trevas contrário, em nome de Jesus. Nós damos agora a palavra de ordem. Diabo, pega tudo que é seu, demônios, tudo que está amarrando, atrapalhando, em nome de Jesus. Inferno, pega tudo que é seu e saia e bota em retirada. Em nome de Jesus, nós determinamos agora cura, cura, cura. Em nome de Jesus, nós determinamos cura no nome do Senhor Jesus, do alto da cabeça, a planta dos pés, sobre juntas, medulas, ossos, nervos, carne, sangue, células, vai sendo curado agora, vai sendo curado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, agora, Senhor, situações na justiça, causas na justiça, meu Deus, vai liberando agora, meu Pai, situações do trabalho. Essa pessoa está sendo humilhada por essa situação, mas os humilhados serão exaltados, e nós agora determinamos que agora o Senhor possa dar a sentença, em nome de Jesus. Nós determinamos agora a libertação. Meu Pai, pode ser dentro da casa desse teu filho alguém preso nos vícios das drogas, do álcool, em outros vícios, na prostituição, no adultério, famílias que estavam sendo destruídas, mas agora nós determinamos sobre esta casa a tua boa mão. Nós determinamos sobre a casa dos teus filhos que eles vivam o céu na terra, que cada lar representado nesse altar seja um pedaço do céu na terra, em nome do Senhor Jesus. Vai recebendo, meu irmão, vai recebendo, minha irmã, vai recebendo, em nome do Senhor Jesus. Ramanaramante que me manda lá sou, Urimanarabasou recai. Vai recebendo a sua vitória em nome de Jesus. Não sairia daqui sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo me tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou resistir.
Senhor. Mas ficar sem te sentir.